Então tá, vamos começar aqui o bate-papo com o pessoal, até porque a gente não vai estender muito, tá, Romulus? Amanhã cedo tem um programa e Aí, outras pessoas também já fizeram live a essa hora. aí. Quero dizer, Romulus, que hoje foi confirmado aquilo que nós já esperávamos, né? Não foi novidade para mim, não foi novidade talvez para o público que acompanha o nosso trabalho, que esse resultado de 3-0 fosse consolidado. Quando Dilma Rousseff sofreu um golpe e os golpeados chamaram realmente do que é um golpe, não poderia existir essa possibilidade de achar que golpe é um passeio no parque. Golpe é uma coisa muito séria. Quando você denuncia um golpe, você está dizendo que um pacto político, um pacto social foi quebrado. 54 milhões de pessoas que votaram em Dilma tiveram o seu voto jogado na lata de lixo. Com isso, houve um rompimento abrupto do andamento normal das instituições e da democracia como um todo. Todos falam muito que Lula sempre foi o alvo. Lula não é o alvo. Lula é o entretenimento máximo da Lava Jato, que atingiu hoje o seu apogeu, o seu ponto máximo. Uma condenação em segunda instância, e as leis, inclusive, foram mudadas para isso, para condenação em segunda instância. Tirar Lula das eleições e ocupar a resistência progressista, nacionalista, com a defesa de Lula, é um plano paralelo para o desmonte do Brasil e do Estado Social. Enquanto estamos todos voltados pela necessária defesa de Lula, não estou dizendo que não é necessário, estou falando que é necessário. Eles estão entregando pré-sal, querem vender Eletrobras agora, destruir os bancos, BNDES, entre eles, né? Eles destruíram o direito trabalhista, querem destruir o direito previdenciário. Então, Lula é o entretenimento para que nós possamos estar ocupados com a defesa dele, enquanto a turma do golpe desmonta, vende, destrói o Brasil. Dito isso, é importante lembrar duas coisas. A luta tem que continuar, mas a luta tem que ser inteligente. O embaixador norte-americano que está atuando no Brasil, ele é especialista em conflitos internos. E isso não foi feito de uma forma aleatória. O cenário criado pela justiça, pela imprensa tradicional, pelos políticos que deram o golpe, e as provocações que são potencializadas pela mídia, e qualquer imbecil, qualquer idiota que fala qualquer coisa na internet ou no Twitter, vira debate, vira manchete de jornal. Isso tudo é estratégia para que os ânimos sejam acirrados e o agravamento do golpe possa ser consolidado também. O que é que eles querem? Eles querem que nós percamos a paciência, e se é que alguém ainda tem paciência, e atos mais radicais sejam iniciados. Dessa forma, eles podem dizer que nós somos os radicais, que não estamos respeitando a justiça e que por isso eles precisam reagir com força. Rômulus, a condenação de Lula hoje foi a condenação da justiça. Foi ridículo assistir aquelas horas e horas e horas de nada, aqueles juízes, e eu duvido que você que está me assistindo agora lembre do nome dos três, mas o nome de Lula todos vocês vão lembrar. Você que gosta, você que não gosta,
É exatamente por isso. Quando Lula passou a ser visto como uma ameaça a esse plano de desmonte e de entrega do patrimônio nacional, da destruição da soberania e o desmonte do Estado Social, ele passou a ser o alvo do entretenimento. Porque ele é a esperança do povo. O povo está ocupado hoje, um pequeno percentual, soltando fogos, fazendo barulho, celebrando, ele nem sabe o quê, que amanhã, com essa justiça que está aí, ele vai ser a próxima vítima. E um povo que perdeu um pouco a esperança, porque está vendo a sua grande esperança de melhorar a vida, resgatar um tempo muito recente de comida na mesa, universidade, trabalho, escapando por entre os dedos. Então, Romulo, a situação é delicada, numa guerra a gente tem que saber o momento de recuar. Hoje o momento é de recuar. Recuar para compreender que slogans, gritos de guerra não mudam o jogo. Não adianta dizer não vai ter golpe, porque teve golpe, volta a Dilma não voltou, anula STF, a STF não anulou, eleição sem Lula é fraude, a fraude foi consumada, é preciso sair do campo da teoria e partir para o campo da prática. Então, vamos encher a justiça de petições, de processos, pedido de anulação, pedido de revisão, mobilização, denunciar ao mundo o que a Globo fez, o que a Band, que depois acabou se retratando, dizendo que foi uma falha técnica. Falha técnica é um cacete. Certo? Falha técnica é um cacete, vamos enganar outro. A imprensa já sabia do resultado, mas não pelas causas que eu e Rômulo e você. A imprensa sabia porque ela é parte. Ela é parte disso aí. Então, a minha palavra aqui, Rômulo, para encerrar a minha fala nesse momento aqui, é de sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Tá? Sabedoria é você agir de acordo com diversas sensações também. É importante saber o que é que o adversário quer, onde ele quer chegar. E usar a sabedoria para impedir que eles alcancem os objetivos. Então não é uma luta curta, para ontem, para hoje. Médio e longo prazos, na minha opinião. Vamos, a palavra é sua. Wellington, eu ouço com muita atenção o que você está dizendo, sempre ouço com atenção o que você está dizendo, mas hoje em especial, porque você tem uma experiência que eu não tenho, que a maioria das pessoas que estão nos vendo não tem, porque você viveu uma guerra. Você ficou anos em Angola, antes do fim da Guerra Civil. Você diz que, inclusive, já falou que às vezes ficava lendo o livro da professora Marilena Chauí com bala passando em cima da cabeça para esquecer ali. Então, você tem uma vivência, você conhece esse tipo de coisa. Então, por isso que eu ouço com especial atenção tudo que você está falando. E tem vários comentários para fazer sobre o dia de hoje. Né? Primeiramente, como eu coloquei na chamada do vídeo, é que a gente está falando do julgamento de Porto Alegre, mas o julgamento de Porto Alegre de hoje foi aquele que condenou o judiciário brasileiro à pena capital, à morte. Acabou, já matou. O judiciário acabou hoje, com aquele 3-0. Foi uma lavada, mas a lavada mais imunda de todos os tempos. Uma sujeira. A gente viu argumentações pífias, e confundindo quantidade com qualidade. Então, todo momento ele ressaltando lá o Gebran, falando, porque o meu voto tem 400 e tantas páginas, a sentença do Moro já tinha 200, a minha tem 400, então eu vou ter 1.000, 1.200. O que adianta? É tudo mentira. É tudo mentira. Tudo ali sendo refutado. E, assim, foi um julgamento, assim, na verdade, estrategicamente, como o resultado desse, eu achei até bom. Porque foi descarado. Eu conversava com muitas pessoas, velho, que me falavam, depois que terminou o julgamento, falavam assim, não, vocês vinham falando que ia ser 3-0 e tal, mas eu achava que na última hora ia ser um 2-1, para não ficar tão evidente, porque houve tanta repercussão internacional. Estava o mundo inteiro olhando para Porto Alegre hoje. Estava o advogado do Lula na ONU lá dentro do recinto. Falaram assim, a carta dos deputados americanos, o Jean-Luc Mélenchon, líder da oposição francesa, todos os líderes da América Latina, todo mundo se manifestou, todos os sindicatos do mundo, como a gente noticiou ontem, estava todo mundo olhando para lá, falando, não, para não ficar feio e parecer que há um equilíbrio, que há um contraditório, ficaria mais bonito condená-lo, quer dizer, menos feio, condená-lo por um 2-1, para dar a impressão de que há espaço para divergência
mas foi combinado, aquele resultado foi combinado, minha gente, em 2 graus. Isso você tem que entender. Primeiro, a condenação. Em segundo, a dosimetria da pena. Porque, por exemplo, no caso do José Dirceu, ex-ministro José Dirceu, eles divergiram na pena. E, graças a isso, o ministro José Dirceu teve direito a entrar com embargos infringentes. Então, eles combinaram assim, não podemos deixar o Lula ter nenhum recurso com efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele que impede a execução imediata da pena, para além do que eles não tinham como tirar, que são os embargos de declaração, que é um recurso que você entra... Assim, eu estou falando... eu sei um pouquinho mais do que quem está ouvindo, mas eu não sei muito de processo, porque sempre tive ojeriza, eu estudava na faculdade só para passar na prova, mas esse básico, eu acho que eu não estou falando besteira. Enfim, os embargos de declaração é um recurso em que você pede muito restrito, o escopo dele é muito restrito. Você pede apenas com relação a eventuais omissões da sentença ou no acórdão, eventuais contradições, pontos nebulosos, que você pede para o julgador se explicar melhor. Então, por exemplo, foram nos embargos de declaração contra a sentença do Moro que a gente conseguiu aquela declaração do Sérgio Moro dizendo que ele não comprovou e não usou a comprovação de nenhum vínculo entre desvios na Petrobras e o triplex. E só foi no embargo de declaração. Então, da mesma forma, os embargos de declaração vão ser importantes, porque esse pessoal que votou hoje é aquela coisa que a gente estava discutindo aqui há dias, né, Wellington? O golpe, ele é João sem braço. Então, o doutor Cristiano Zanin, em dado momento, eles começaram a discutir dizendo que o Lula que não tinha que discutir se o Lula era ou não proprietário do triplex, que isso era irrelevante para a caracterização de corrupção e da lavagem de dinheiro. A transmissão da propriedade para ele no registro era irrelevante. Porque na denúncia, aí eles falando que na denúncia não tinha isso e na sentença não tinha isso. E aí o Cristiano Zanin interrompeu, foi a única vez que ele interrompeu, falou assim, não, quero alegar uma matéria de fato. Olha aqui, no item tal, parágrafo tal da denúncia está dizendo propriedade do triplex. Aí ele virou, isso era quando o Gebran, o relator, tinha acabado de votar. Aí ele fez essa questão de ordem, aí o presidente passou a palavra para o Gebran, aí o Gebran falou assim, não, então eu quero que cada um aqui se pronuncie, porque a denúncia está falando que o Lula é proprietário do triplex. Na sentença, o Moro disse que não, mas na denúncia está falando, vocês estão acolhendo a denúncia. Então eu quero que vocês se pronunciem para o parágrafo lá X, Y, Z da denúncia. Quero que cada um aqui se pronuncie. Aí o Gebran, que já tinha falado, não tinha falado nada sobre isso, evidentemente, falou assim, não, o Gebran que leu, né, 3 horas, falou 3 horas lá lendo o negócio, falou assim, não, evidentemente que eu trouxe para cá um resumo do resumo, meu voto é longuíssimo, são 400 páginas, então esse ponto específico eu não falei aqui, mas tenha certeza que no meu voto escrito está coberto. Se já coberto, ele podia falar ali na hora, está aqui, não, eu falei, tal. Lógico que não, ele está esperando para ver, não ia botar, provavelmente agora já vai pensar numa desculpa para dizer isso, mas isso vai ser provavelmente objeto de embargo de declaração, por exemplo. Então, a vida processual é essa, mas Wellington, eu não quero mais falar de direito, eu vou esquecer que eu estudei direito, que eu fiz mestrado, 2 mestrados, doutorado, vou esquecer. Direito não vale mais nada no Brasil, isso que a gente está falando é tudo retórico. É isso que as pessoas têm que entender. O meu título do artigo que eu acabei de publicar no nosso Duplo Expresso é Lavada Imunda dos 3-0. A esquerda brasileira emenda Marx, ou seja, corrige o Marx, e lança o cretinismo judiciário. O Marx, famosamente, quando ele escreveu sobre o golpe do 18 de maio na França, falou de um comportamento que ele batizou de cretinismo parlamentar. O que é o cretinismo parlamentar? Eram aqueles políticos, lideranças da esquerda, que entravam na disputa política institucional, aquela da democracia liberal burguesa, no século XIX, e se acostumavam, e passavam a acreditar mais ou menos naquele sistema, pegavam o hábito, viravam do métier. Então, já viravam políticos institucionais, políticos profissionais, e reduziam a luta, não a revolução, como defendia o Marx, mas a luta parlamentar, de oposição. Então, aquela luta que a gente viu muito no impeachment. Então, entra com recurso tal, faz questão de ordem, não sei o que, aquela luta regimental. Então, eles ficavam achando que a luta política era a luta regimental no parlamento, em vez de ser a mobilização nas ruas das bases. Então, esse é o Marx, na época dele, o que existia, que ele definiu, era o cretinismo parlamentar. No Brasil, a gente emendou o Marx como brasileiro muito original, muito criativo, criou o cretinismo judiciário. E eu ilustrei
peço, né, espero que não se ofenda em demasia, em alguma medida espero que se ofenda sim. Coloquei foto daquela conferência em Londres, na maior civilidade do nosso ex-ministro da Justiça, até pouco tempo depois, advogado-geral da União, defensor da Dilma no STF, José Eduardo Martins Cardoso, e ao lado dele Sérgio Moro. Os dois, um olhando para o outro na fala, porque acreditam, as instituições estão funcionando normalmente, os recursos, porque data vênia, espaço de cordialidade, republicanismo. É uma palhaçada, não existe mais nada disso no Brasil, pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, depois de tomar o 3-0 de hoje, isso que eu te falava, Wellington, algumas pessoas, militantes do PT, de formação jurídica, advogados engajados com a democracia, me ligaram, né, eles acompanharam minha transmissão, eu todo o tempo falando, desde manhã, falando, vai ser 3-0, porque a Globo... Por que eu sabia? Por que eu tinha tanta certeza? Eu não tenho bola de cristal, eu tenho uma intuição boa. É raro eu errar. Mas, nesse caso específico, foi porque uma fonte me disse há 2 semanas o seguinte, eu falei, publiquei artigo e a gente discutiu isso no ar, Wellington, no programa. Falou, os irmãos Marinho pegaram muito dinheiro, investiram no mercado financeiro, estão comprados, ou seja, apostando que vai ter alta da bolsa, queda do dólar, queda da expectativa de juros futuros. Compraram 2 semanas atrás, quando estava na baixa, apostando que vai ser um 3-0 daqui a 2 semanas, que aí o bando de trouxa lá, porque isso tudo é manipulação, gente. Isso aí chama rally na bolsa. Eles forçam artificialmente subidas, compram na baixa, aí quando tiver alto, né, os idiotazinhos de classe média que se acham investidores, né, vivem do trabalho, mas acham que ganham dinheiro na bolsa. Aí, vamos comprar tal. Aí eles, né, os tubarões ficam esperando as sardinhas, aí, pum, comem aqui, vão vender, aí vai cair tudo de novo. Aí de novo eles vão artificialmente levantando a curva, compram aqui embaixo, aí vai começar recuperação da economia. Olha, quem é o candidato deles? Nem sei quem é o candidato deles. Vamos dizer, Luciano Huck dispara nas pesquisas. Só usando essas notícias favoráveis à direita para ir subindo artificialmente. Tudo mentira, eles sabem. Aí, quando eles querem realizar lucro, ou voltar a comprar na baixa, aí vai sair uma pesquisa assim, Lula dispara, não sei o quê. E vai sair uma notícia plantada no PIG falando assim, partido da imprensa golpista, falando, recurso garantirá que Lula será candidato. Aí bolsa desaba, aí volta para o zero, eles compram, aí começa de novo. Não, o recurso era mentira. Agora, pronunciamento do Fux diz que não vai aceitar o recurso. Aí vai subindo. Então, essa é a manipulação. O pessoal está ganhando dinheiro em cima dos otários, dos trouxas lá, de classe média que se acham grandes investidores, grandes especuladores da bolsa, né? Burros, porque ganham dinheiro do trabalho, da atividade econômica. Então, estão favorecendo uma agenda que faz eles perderem os empregos, mas, além disso, a Globo, né, os Marinho, estão ganhando dinheiro em cima deles na bolsa também, usando essa manipulação dos índices. Então, como eu tinha essa informação de que os Marinho, que não estão bem de dinheiro, a Globo está com receita, né, no vermelho, então eles não podem, nesse momento, ficar queimando dinheiro à toa. Então, eles fizeram um movimento importante. Falei, eles só fariam isso, ainda mais eles, gente. Os Marinhos estão acostumados a operar com informação privilegiada. Eles influenciam as decisões, então por isso que eles apostam, ele fala com quem toma a decisão. Ele controla o parlamento, controla o executivo, então ele sabe, vai votar a reforma da Previdência, vai rejeitar, vai aprovar, a Bolsa vai subir, vai rejeitar, a Bolsa vai cair. Então, eles sabem disso com antecedência e vão se movimentando, eles são acostumados a isso. Eles são conchavados com poder há décadas e vivem desses favores. Então, quando os Marinhos fizeram esse movimento de investir pesadamente, apostando num 3-0, eu falei, haverá um 3-0. Então, essa era a minha certeza. Evidentemente, poderia ter se alterado, eu achava muito difícil. Quem ali, daqueles covardes, daqueles 3 lá, teria culhão para dizer João Roberto Marinho, irmãos, vocês perderam 2 bilhões, perderam 1 bilhão hoje. É ruim, hein? É ruim, eles têm pavor da Globo. Imagina se eles iam fazer a Globo perder dinheiro. Além da coisa política, isso você entender. Tem a questão da luta política de longo prazo, que é o Lula poder concorrer ou não, mas tinha a questão do dia, que era a Globo ganhar, encher as burras de dinheiro. E encheu um 3-0. Eles não iam desafiar. Então, isso era muito claro, tinha muito claro para mim, e fui vendo os sinais ao longo do julgamento, comentando, mas isso ficou claro. Então, assim, não, eu falava do pessoal do PT que me ligou, e militantes do Brasil, falou assim, não, a gente esperava, né, com a repercussão internacional, que ao menos eles iam botar um voto, ou que fosse menos descarado. Gente, não tem mais pruridos, não existe mais escrúpulos, não tem mais vergonha na cara. Vai ser isso direto, vai ser isso no STJ, vai ser isso no TSE, vai ser isso no STF. Para de achar que alguém ainda tem vergonha na cara. Esse pessoal, além de não ter vergonha na cara, é todo refém, porque eles têm podres. O ministro Fachin está sentado há 1 ano nas denúncias de corrupção que o Odebrecht fez de membros do judiciário. Eles sabem que se eles não tocarem a música conforme as ordens que eles recebem, eles vão ser implodidos 1 a 1.
eles são reféns, não é escolha ideológica, pode até ser, podem ser antipetistas, podem odiar nordestino, odiar negro, odiar gay, achar que o bom é Bolsonaro, pode ser. Não acredito. Ali são duas coisas. Tem a questão da afinidade político-ideológica com o PSDB, o mercado, que eles são concursados, então tem essa coisa do estamento à parte da sociedade, tem essa coisa patrimonial, mas tem um objetivo imediato que é a autopreservação, a proteção a si mesmos. Eles são ameaçados por essas pessoas que tomaram eles de refém e tem que cumprir as ordens. E aí, Wellington, a gente chega num ponto fundamental, quero passar a palavra para você para ouvir, que a gente já vem discutindo isso há 2 dias, discutimos ontem, no programa de ontem, no programa de hoje, escrevi um artigo sobre isso, peço que todo mundo vá ler esse artigo, Roosevelt vai a Porto Alegre, e fala que está nas mãos do povo brasileiro garantir que Lula poderá ser candidato. É isso. Ó. Roosevelt vai a Porto Alegre. Está nas mãos do povo brasileiro fazer valer o direito de votar em Lula. O que eu falei nesse artigo? Que os analistas brasileiros aí que você está ouvindo, tanto no PIG como na esquerda também, e as lideranças políticas do campo popular e nacionalista, eles pecam, assim, um pecado quase literalmente mortal, como eu botei no artigo, porque vai acabar morrendo até, que é não situar a disputa local, entre aspas, porque não é local, no tabuleiro geoestratégico, geopolítico global. As ordens vêm de fora. O golpe foi dado pelo petróleo e pré-sal. Os motivos, eu não vou me alongar nisso, porque eu já falei muito disso no programa, e está bem detalhado nesse artigo, mas o golpe não fecha. Tudo que foi feito, um investimento enorme, não fecha se o Lula puder entrar agora e dar meia volta, um cavalo de pau, num transatlântico. O Brasil estava indo no sentido, um transatlântico, um navio enorme, estava indo no sentido, eles deram um golpe, viraram, 45 graus, eles ainda não viraram completamente, então estava aqui, viraram 45 graus, aí agora fala, se voltar o Lula, vai voltar para onde estava. Eles não podem permitir isso de maneira nenhuma. Então, evidentemente, eles vão impedir. E a ordem vem de fora. E é isso que eles não entendem, a conta não fecha. As pessoas ficam pensando assim, não, porque se a gente fizer pensando na dimensão local, as pressões que eles podem fazer localmente, essas autoridades, mas eles são reféns. A inteligência americana sabe o podre de toda essa gente. Leiam um artigo também em que a gente fala da conexão entre o Sérgio Moro e o maior doleiro do Brasil, o Dario Messer. Isso é importante. Então, o Sérgio Moro é o refém número 1 dos Estados Unidos. E não é só afinidade ideológica. Pode até ter, mas não é isso o principal. O principal é que eles sabem o que o Sérgio Moro aprontou no Banestado, ou melhor, o que ele não fez no Banestado, e se houve contrapartida em relação a isso ou não. Então, eles sabem disso, ele é um refém, ele pode ser implodido por essas pessoas, e ele tem que cumprir as ordens. E isso vai subindo cada degrau do judiciário. Esses membros do TRF4, que julgaram hoje o Lula e condenaram por unanimidade, eles, há alguns meses, diminuíram a pena do Eduardo Cunha, Wellington. O Eduardo Cunha, que também sabe os podres do Sérgio Moro, e sabe os podres deles, porque essa turma foi a mesma que julgou Banestado. Então, eles são reféns totais, gente. Vocês entendam isso. O Sérgio Moro e essa turma do TRF4, e o TRF4 em geral, são os que atuaram no Banestado, o maior caso de corrupção da história brasileira, da história mundial. Esse sim, não a Lava Jato, o Banestado. Então, essa gente, eles são reféns, eles têm muito esqueleto no armário. Acabaram de diminuir, segundo a Folha de São Paulo, o único julgamento nos últimos 12 meses que foi mais rápido que o do Lula foi a diminuição da pena do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, eu vi matérias antigas do final de 2016, falando que o Eduardo Cunha ia sair agora no fim do ano. Ele não está preso, a gente já falou aqui. Ele não está preso. Sair, que ele quer dizer, é poder aparecer em público. Ele está clandestino, está escondido, não pode ir com a madame viajar, no restaurante Antiquários, no Rio de Janeiro, nos restaurantes bacanas, não pode ir no shopping com ela lá nas grifes, entendeu? Não pode passear, comprar coisa. Então, a madame deve estar enchendo o saco dele. Imagina, ela que lá com cartão de crédito, a gente sabe tudo que ela comprava, ela está presa em casa, sem poder viajar, sem poder comprar, contas bloqueadas. Ela está infernizando ele. Então, ele falou, eu não aguento mais, eu tenho que sair para poder passear com ela para fazer compra. Então, era isso que ele queria. Ele não está preso, mas ele queria poder sair agora e fazer. E já estava tudo acertado para ele sair no fim do ano. Por isso que a pena foi diminuída nesse TRF4. Então, eles são uns reféns do outro. O Cunha é refém deles, porque eles têm que diminuir a pena e soltar ele, soltar entre aspas, deixar ele aparecer. E, por outro lado, eles são reféns do Cunha, porque fizeram essa negociação. O Cunha sabe o poder deles no Banestado. O Cunha sabe o esquema lá que o Zucoloto denunciou, porque ele contratou a empresa Kroll na CPI da Petrobras, quando ele ainda era presidente da Câmara,
para investigar. Então, o Cunha sabe todos os podres da República e inclui, evidentemente, o Ministério Público e o Judiciário. E não é só o Cunha. O Dario Messer, esse doleiro, sabe também. Na Odebrecht se falava, Marcelo Odebrecht falava, que quem poderia implodir o Sérgio Moro no estalar de dedos era o doleiro Dario Messer, por causa do Banestado. Então, essas pessoas... e evidentemente, o Dario Messer, como colabora com a inteligência americana, os americanos têm o dossiê. Não precisaram nem hackear dessa vez. Eles têm o dossiê do Banestado, da Kroll, tudo isso eles sabem. Então, eles também têm essas pessoas no bolso, esses desembargadores do TRF4 e o juiz Sérgio Moro. Aquilo foi uma farsa, mas não tem, assim... Obviamente que a gente fica com raiva vendo essas pessoas, mas, assim, tenho pena até, desprezo. Eu acho desprezo. São pessoas desprezíveis, reféns, corruptas, muitos ali são corruptos, estão reféns da Globo, estão reféns, mais do que da Globo, dos esqueletos que tem no armário, isso era um poder corrupto. Está lá as denúncias que o ministro Fachin está sentado há um ano. Poucas só, uma meia dúzia que o Odebrecht mandou para dizer, olha o que eu tenho aqui, hein? Se aprontar comigo, eu solto tudo. Então, essas poucas denúncias estão lá há um ano e não investigam. Então, eles são reféns no plano interno da Rede Globo, mas mais do que isso, no plano internacional, das ordens que vêm de fora, que determinaram que o pré-sal brasileiro vai substituir a dependência que os Estados Unidos têm hoje do Oriente Médio, que é uma região problemática. Então, é isso que os analistas brasileiros têm que aceitar. Não parem com o cretinismo judiciário. O cretinismo parlamentar foi o processo do impeachment. Deu no que deu, né? Não vai ter golpe, não vai... Não, porque a gente vai usar a melhor argumentação, uma peça maravilhosa, as testemunhas. Não existe direito e não existe vergonha na cara. E eles são reféns, nem que eles quisessem. Eles não querem, mas nem que eles quisessem, eles podem, porque são reféns. Então vamos fazer. E agora é o cretinismo judiciário. Não, vamos entrar com o embargo do embargo. Não, vamos entrar com a não sei o quê. Não vai subir e não vai. A nova lenda, Wellington, que eu chamo em artigo de flauta mágica. Vocês vão lembrar aquela história de criança, do flautista de Ramelã, que tocava flauta, os ratinhos, né, a cidade estava infestada, os ratinhos entravam em transe e iam seguindo ele. E aí ele ia, jogava os ratinhos todos no rio e tirava o problema da cidade. Sabe que a história é real, assim, mais ou menos. Eu vi uma cidade na Alemanha e disse que é uma lenda medieval, mas em cima de um evento que realmente desapareceram as crianças. Não foram ratos, desapareceram as crianças da cidade e até hoje não foi explicado o que aconteceu. Só uma curiosidade. Mas, enfim, o flautista é o seguinte, a gente fica tocando, como você falou, palavras de ordens bonitinhas, não vai ter golpe, anula STF, volta Dilma, eleição sem Lula é fraude, blá, blá, blá. Assim, é bonito, né? É certo. E a gente fica todo convencido que a gente acredita de coração, Diretas Já, né? O Diretas Já volume 2. Cadê o Diretas Já? A gente acredita e a gente, né, sabe assim, puxa, mas eu tô certo. Mas o certo não interessa. O certo não interessa para o resultado final. Interessa, obviamente, do ponto de vista histórico, está do lado certo da história, lutar, fazer a sua parte, mesmo não vencendo no final, fazer a luta avançar, embora não chegue à vitória. Tudo isso é importante. Mas para o dia de hoje, para 2018, não interessa que o nosso lado está certo. Não há vergonha na cara, não há limite legal, não há limite político, e mais do que isso, eles são todos reféns. São reféns, aprontaram, são reféns do judiciário, legislativo e executivo. Então, eles vão fazer tudo com a maior cara dura, sim. Então, para com essa história de dizer agora que não interessa a condenação criminal. Isso é a flautinha de novo levando os ratinhos, que vão entrar em transe e vão ser jogados no rio de novo. Inclusive por gente infiltrada, gente. Desculpa falar isso. Hoje, eu acho que é uma conversa franca. Assim, tem muita gente do nosso lado que é agente duplo e que se dá bem com o outro lado, entendeu? Que uma mão lava a outra. Então, vai ter gente do nosso lado falando essa história. Agora não recurso, porque uma coisa é condenação criminal, outra coisa é a condenação eleitoral. Então, vai abrir o prazo recursal, é só em agosto. Não vai, gente. O Fux vai herdar o TSE do Gilmar Mendes. Você acha que ele vai deixar... Ele é refenzíssimo. Refém no grau elevado desse pessoal aí. Muito refém. O que será que tem embaixo da peruca, do perucão do Luiz Fux? Hein? Enfim, ele é muito refém. Vocês acham que o Fux vai bater no peito e falar, vou fazer valer o Estado de Direito e a democracia, vou garantir Lula como candidato? Vai matar no peito, né? Vai matar no peito. Pelo amor de Deus. Não vou... Olha, pode ter gente aí amanhã na blogosfera que vai ficar falando de recurso, de eleitoral. Eu não vou falar. E não só não vou falar, como vou falar que é flauta mágica, que vai todo mundo acabar jogado no Rio. Wellington. Vamos, depois dessa explanação, eu só tenho que agradecer. Eu acho que o objetivo desse live foi atingido, sobretudo para anunciarmos que o programa Duplo Expresso ele vai passar também a ser transmitido a partir do YouTube, a partir de agora, porque nós cansamos dessa surpresa de ser
de receber esse tombo aí do Facebook o tempo todo, né? Então, Você, né? Você, Wellington, parece que o problema é com você. mas eu que estava gerando, né, o programa. Não, digo, você está avisado. Eles pegaram seu IP, sua conta, enfim, você ainda não se ligaram, mas assim, eu sou o próximo, evidentemente estão vendo essa aqui, já estão se articulando lá, não sei qual é o mecanismo que eles usam, mas para derrubar também. Então, o que a gente vai passar a fazer, minha gente, é que nem a gente fez hoje. Vamos gerar um link do YouTube, vamos pregar lá na página do Facebook de manhã, botar no site também, vai lá, duplaexpresso.com, vai estar sempre lá de manhã o link para vocês entrarem, né, no YouTube diretamente, vamos botar pregado na fanpage no Facebook, e aos poucos tentar sair dessa plataforma que está engajada na luta do lado deles, não do nosso lado. Pois é. Rômulus, hoje, só para encerrar aqui a minha participação e a sua, encerrar o live, né? A Justiça Brasileira assinou o próprio atestado de óbito. Você foi feliz ao dizer que não dá para ficar brincando de instituições que estão funcionando. Eu até falei hoje pela manhã que as instituições estão funcionando sim, porque elas sempre funcionaram assim. As exceções, né, foram com Getúlio Vargas, Jânio Quadros e... Jânio Quadros o quê, rapaz? Nossa! João Goulart, perdão. João Goulart e... Perdão aí você. João Goulart e Luiz Inácio Lula da Silva. Por coincidência, trabalhistas, defendendo o direito dos trabalhadores, da classe operária e trabalhadora, e os resultados sempre foram golpes, perseguições e ações internacionais em parceria com células cooptadas como reféns ou como inescrupulosas mesmo, tá? Para que a instabilidade pudesse ser instaurada e culminasse com a perturbação da normalidade democrática. Estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. Vimos hoje 3 atores péssimos, assim, eles são tão péssimos atores que não conseguiram enganar sequer o maior fã, ou a maior fã que eles têm. Né? Eu repito, do ponto de vista político, o foco tem que ser o pobre, o povo abandonado pelo Estado, miserável, porque esse que está hoje invadindo aqui as transmissões de todo mundo, dizendo Lula na cadeia, hahaha, vocês são petralhas, vocês isso, vocês aquilo, eles sequer sabem que serão as próximas vítimas, porque endossaram a invasão das togas na política. Você não vota em juiz. Você que está aí rindo de Lula hoje, pode ter certeza, você é Lula amanhã. O Lula perseguido da justiça, não o Lula líder político, entendeu? Então, quando a gente falava que defender Lula é defender a democracia, é exatamente isso. O que fizeram hoje com Lula, podem fazer com você, com seu filho, com seu neto, a partir de hoje. É dizer que você cometeu um crime, criar 1000 associações fantasiosas, arranjar um recurso qualquer lá na lei para dizer que você é culpado e lhe botar na cadeia. Certo? Então, muito cuidado ao vibrar com essa falsa força da justiça, porque isso não é justiça. Isso não é justiça. Justiça é outra coisa. Justiça é respeito às leis e não o uso das leis para a defesa de interesses de grupos muito pequenos, muito ricos, do qual você não faz parte. Então, Rômulus, obrigado por hoje, obrigado a você que acompanhou esse live. Então, antes de encerrar, eu só queria falar uma coisa. Eu acho, primeiro eu queria parabenizar a defesa do Lula, ela fez o possível, fez o que era correto. A crítica, isso que eu falo, de maneira nenhuma vai para o aspecto técnico. Tudo que ele falou está certo, ele fez todo o recurso cabível, se engajar, está fazendo o seu melhor, está fazendo muito bem. A questão é que isso não interessa. Então, a parte da defesa técnica a gente vai deixar para o doutor Zanin, mas eu estou me dirigindo, a minha crítica vai às lideranças políticas. O doutor Cristiano Zanin tem que continuar dançando minueto, Vossa Excelência, recurso, é o papel dele, ele tem que fazer isso, é importante isso, porque ele tem que dar a desculpa jurídica para a decisão que vai ser política em Brasília, dependendo da gente, depende da gente, só a gente pode fazer isso.
Então, essa é a questão. A minha crítica com relação ao cretinismo judiciário não é de forma nenhuma a defesa técnica do Lula, ela está correndo. O cretinismo judiciário é das lideranças políticas, em especial do PT. Me desculpe, toda vez que eu reclamo, você cria rusgas com até interlocutores nossos, mas eu tenho que falar honestidade de analista. Para a liderança política, eu não quero mais ouvir uma liderança política falando de recurso. Ah, não, porque cabe o recurso X, cabe o recurso Y. Não adianta, a liderança política acabou, o cretinismo judiciário mostrou, o cretinismo legislativo judiciário mostrou do que era capaz no impeachment, porque foi no Congresso depois do STF, e hoje no Lula, naquele 3-0. Não tem direito, não tem política, não tem vergonha na cara. Eles são reféns. Então, lideranças políticas, parem de colar a diretriz política em cima do Zanin. Deixa o Zanin fazer o trabalho dele. É importante, mas não é liderança política. Não é para ficar chamando o militante de Porto Alegre dizendo que vai virar. Eu quero ver, olha, eu quero ver a reação amanhã. Eu espero estar enganado, mas se houver uma queda no moral das pessoas, mas eu achava que vindo aqui ia mudar, se a gente enchesse a rua, mudasse tudo de vermelho, que ia mudar um voto, ia ser um 2-1, quem sabe até um 2-1 a favor do Lula. Essa coisa da flauta mágica, por que eu falo isso? Não é porque eu sou estraga-prazeres, porque quero falar coisa que faz as pessoas ficarem se sentindo mal. Eu falo isso porque eu sei o resultado. Eu estou escrevendo artigos e publicando, primeiro no GGN, depois no meu blog pessoal, também no Cafezinho, e agora no Expresso, há 2 anos. Nesse período eu já descobri. Cada vez que tem um golpe desse, que destrói o moral das pessoas, que foram enganados, que acreditaram que não ia ter golpe, que acreditaram que o STF ia anular, que acreditaram que a Dilma ia voltar, que acreditaram na direta já, e agora que acreditaram que a eleição sem Lula é fraude. Cada vez que vem o golpe da realidade, que é fatal, elas querem sanidade mental. As pessoas precisam trabalhar, precisam manter suas vidas, então elas precisam de sanidade mental. Elas falam assim, olha, eu não quero saber de mais nada disso, eu vou agora assistir maratona de série Netflix para me restabelecer. E ela só volta meses e meses depois. Meses e meses. Então, cada vez que faz uma flauta mágica dessa, se você for a Porto Alegre, não vai ter, o Lula vai ser inocentado. Vai demorar, eu quero ver a reação amanhã. Eu espero muito estar enganado. Que o relato que a gente teve lá de Porto Alegre é que o pessoal estava animado, vendo. Isso é importante falar, Wellington. Eu recebi o relato de que em Porto Alegre, de uma pessoa, que a expectativa de quem estava lá era isso, que ia ser 3-0. O pessoal já estava ligado. Tomara, assim, rezo a Deus, eu sou crente. Sei que tem gente até que reclama quando eu falo Deus, pelo amor de Deus. Além de ser expressão cultural, eu tenho fé, você tem que respeitar também. Então, rogo a Deus que realmente as pessoas estejam lá, estejam já sabendo mesmo, e vejam que o seu início é a saída, não é a chegada. Então, isso que é importante. E aí, nessa questão, eu espero isso, mas se houver, não do pessoal que estava lá em Porto Alegre, que é a militância mais politizada, mas, vamos dizer assim, na militância difusa pelo Brasil, se houver uma queda na moral, uma queda nos acessos aos artigos, pessoas saírem, quiserem cuidar da vida, cuidar do jardim, como dizia o Max Weber, a culpa é de quem falou que indo para Porto Alegre ia virar o jogo. Não era para falar isso, era para falar que era para ir para Porto Alegre. Era para ir para Porto Alegre. Porto Alegre é importantíssimo, mas era para ir para lá para mostrar que não ia aceitar, que sabia que ia ser 3-0, mas que não vai aceitar. Era isso que era importante de a rua. Eles passaram o recibo, tiveram que cercar, botar 1 quilômetro, sniper, né? Como se chama isso? Atirador de elite. Atirador de elite em cima dos prédios, helicóptero, espaço aéreo fechado, espaço marítimo e tal. Eles passaram o recibo, ficaram com medo da gente, era isso que a gente queria. Então, assim, parabéns, a mobilização é vitoriosa. Era isso que era para falar. A vitória foi a tomada e o medo que eles passaram. A vitória não era virar, porque não ia virar. Então, esse é o meu recado para os lideranças do PT. Vamos fazer uma autocrítica, porque é drama, acabou. Não temos mais direito a errar nem tática, nem estratégia, muito menos estratégia, nem tática. Então, isso acabou. Erramos muito, todos erramos coletivamente. Não vou dizer quem errou mais que o outro, mas agora acabou. Ninguém mais tem direito a errar, Wellington. Por isso eu encerro. É isso aí, Rômulo. Obrigado a você que acompanhou este live. E amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com o programa Duplo Expresso. Sou muito grato pela companhia. E, como o Rômulo falou, nada de desanimar. A luta só está começando. Quem era que esperava coisa diferente dessa justiça que está aí? O que temos certeza hoje é que temos que promover reformas da justiça, da política e da comunicação social, para que a gente possa ter um país mais sério. O Brasil merece, e você que é brasileiro de verdade, merece fazer parte da construção ou reconstrução de um país muito mais digno do que isso que está aí. Um abraço, boa noite e até amanhã às 6 da manhã.